a pandemia do novo coronavírus afetou muita gente, todo mundo já sabe. Um determinado grupo, em sua maioria formado por mulheres, precisou assumir uma espécie de jornada tripla nos últimos meses. E, na Semana da Mulher, nada mais justo do que dar voz a elas. Meu nome é Daniele, eu tenho 45 anos e eu sou professora. Antes da pandemia, a minha rotina incluía muita sair, por exemplo, eu acordava todo dia, ia para academia, depois voltava para casa, me arrumava e ia trabalhar e não tinha uma preocupação, né? Usar máscara, isso nem passava pela minha cabeça. Eu tive que sair da academia e provavelmente não vou voltar tão cedo. E isso para mim foi complicado porque a atividade física sempre fez parte da minha vida, então eu tive que buscar outras alternativas, né? Minhas responsabilidades aumentaram no sentido que eu tive que, além dos cuidados de proteção e isolamento, a minha filha passou a fazer aula remota e eu também passei a dar aula remota. Então, foi um processo de adaptação para mim e para ela, e muitas vezes era complicado, porque no mesmo momento em que ela estava tendo aula, eu estava dando aula, e eu não tinha como interromper a minha aula para ajudar, né? E aí o ambiente de trabalho, ele se confunde com o ambiente da sua casa e às vezes fica muito confuso, né? Fisicamente eu me sentia muito cansada, com medo, né? Psicologicamente com muito medo do Covid, de me contaminar aos meus familiares, e foi bem complicado. Assim, com o tempo eu fui me adaptando, mas eu não vejo assim, embora eu dividisse com as tarefas com o meu marido, ele estava na mesma situação porque ele também passou a trabalhar em casa, então foi bem complicado, né? Porque eram 3 pessoas utilizando a internet. E tudo se confundiu, o lugar de estudo com o lugar de trabalho. Meu nome é Rafaela e eu trabalho como auxiliar administrativo para a Justiça Militar da União. Antes da pandemia, eu trabalhava de segunda a sexta, de 9 da manhã até as 18 horas, né, o horário comercial. E o que mais mudou para mim assim que iniciou a pandemia foi em relação ao meu expediente, que a princípio ficaram todos os funcionários de home office, e em relação à escola das minhas filhas também, que as aulas delas estão suspensas desde março de 2020. Em agosto de 2020 eu retornei ao trabalho presencial por escala. Eu não senti aumento na responsabilidade, na verdade eu senti dificuldade no início para ajustar a minha rotina de trabalho, né, que começou a ser home office assim que iniciou a pandemia, com a presença das minhas filhas e do meu marido dentro de casa, porque eu estava acostumada a trabalhar numa sala sozinha, separada, né, no meu ambiente de trabalho, com todas as minhas coisas ali separadas para isso, com silêncio, né, com 2 crianças pequenas dentro de casa é algo inviável. E a minha maior dificuldade, na verdade, foi adaptar a minha rotina de trabalho com a presença delas, das minhas filhas, dentro de casa. Fisicamente, realmente, eu acabei ficando mais cansada, porque trabalhar e toda hora ter que parar e suprir necessidade de criança, e por estar em casa, né, elas solicitam mais, porque elas estavam acostumadas a eu ficar fora de casa o dia inteiro. Então, ter a mãe dentro de casa para elas era uma novidade. Psicologicamente, assim, por muitas vezes eu senti que eu não iria dar conta. Então eu acredito que no momento a única forma de conseguir dividir essa tarefa seria realmente o retorno escolar delas, de forma segura, é claro,
né? Se possível com os professores vacinados, que seria melhor. Mas no momento o que mais tem sobrecarregado é realmente a ausência do período escolar delas. Meu nome é Sheila Araújo, sou fotógrafa de casamentos, tenho 30 anos. E a pandemia ela alterou a minha rotina, né, após o período de isolamento social, porque eu fotografo casamentos, né, eventos e tudo mais. Então, após esse período de isolamento, muitos eventos foram cancelados, outros foram adiados. Então, eu não tive mais esses eventos para realizar. Isso impactou na minha vida financeira também, né, por conta de adiamento, cancelamentos, devoluções. Tive que fazer devoluções, né, de dinheiro. Então, isso alterou bastante a minha rotina, né, de trabalho, do meu dia a dia. E na questão do trabalho em casa, assim, o que mais mudou foi a questão mesmo da minha filha estar em casa, né? Eu tenho uma filha de 11 anos e aí com esse negócio do isolamento, as escolas começaram a fazer as aulas online. E aí ela passou a ter essas aulas em casa. Mas eu não tive tanta dificuldade nesse período porque ela é muito independente nessa questão de estudo. Então ela nunca me deu muito trabalho, né? Então como eu já trabalhava no home office antes da pandemia, então trabalhar no home office para mim não foi uma grande dificuldade e nem ter ela em casa também foi uma grande dificuldade, né? O que mais me afetou mesmo a pandemia foi mais na questão psicológica mesmo, né? Da incerteza de você não saber como que vai ser daqui para frente, quando que as coisas vão normalizar. Como os eventos foram adiados, eu tive esse déficit, né, no meu financeiro e não saber quando isso iria normalizar foi o que me trouxe assim bastante preocupação. E nisso, automaticamente, as pessoas não estavam fechando o contrato porque elas não sabiam quando isso iria normalizar, né? Então isso me impactou bastante assim psicologicamente, né? E consequentemente até fisicamente, porque quando você está com a sua cabeça cheia, preocupada e tudo mais, o seu corpo, né, também sente isso. Então, o impacto maior para mim foi, sem dúvida, essa questão psicológica mesmo, da incerteza de como seria, né, o futuro. E neste Dia da Mulher, aproveite o momento para repensar suas atitudes e entenda que ter empatia é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.